Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Estamos aqui transmitindo da cidade do Rio de Janeiro, através da web rádio Cristo Consolador. Toda quinta-feira nós trazemos com bastante alegria, envolvidos pelas vibrações do nosso Mestre Jesus, as lições vivas do Evangelho através do entendimento que o Espiritismo nos entrega. É no estudo dessa doutrina que nós temos uma visão mais ampliada dos ensinos morais do nosso Mestre Jesus. E sempre iniciamos o programa com o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra assinada por Allan Kardec, que traz também dezenas de instruções dos Espíritos sobre os mais diversos temas, onde estudamos os ensinos morais de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, eu estou com ele aqui em mãos, este é o exemplar que eu utilizo. Agora você vai ver aqui nos slides uma capa de outra edição, mas estamos falando da mesma obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos, então, colocar aqui o primeiro slide, porque na continuidade desse estudo, nós estamos desenvolvendo o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Hoje nós temos o item 14, que faz parte das instruções dos Espíritos, trazendo, então, a mensagem ditada pelo Espírito Francisco Xavier, na cidade de Bordeaux, no ano de 1861. Bordeaux é uma cidade da França. E o tema que o Francisco Xavier desenvolve é o duelo. Ele vai nos trazer palavras muito importantes e que nós vamos acompanhar na tela. Nós estamos trazendo o texto do Francisco Xavier, parte dele, não totalmente, mas aquilo que de mais importante para que possamos fazer a compreensão sobre esse tema. Vamos, então, à primeira parte do texto do Espírito Francisco Xavier. Ele nos diz: que pensarão de mim, dizeis frequentemente, se me recusar a reparação que me pedem, ou se eu não a pedir àquele que me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censuram o progresso intelectual e moral, dirão que agis segundo a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco, por uma palavra, dita muitas vezes sem intenção, ou inteiramente inofensiva por um de vossos irmãos, vosso orgulho se fere. Respondeis de maneira áspera, e a provocação está feita. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai se estáis agindo como cristão. Que conta prestareis à sociedade se a privardes de um de seus membros? Pensai no remorso de haver roubado a uma mulher o seu marido, à mãe o seu filho, os filhos o pai, e com ele o seu sustento. Bem, vamos agora fazer a compreensão destas palavras do Espírito Francisco Xavier sobre essa questão do duelo, que nós já vimos em programa anterior, que ele está ligado ao chamado orgulho ferido, ao amor próprio,
aquela frase que é muito utilizada, que eu não levo desaforo para casa. Mas Francisco Xavier está aqui nos solicitando uma reflexão mais profunda sobre tudo isso. E ele inicia nos colocando diante dos outros, diante da sociedade. Ah, se eu não pedir reparação, né, se eu não fizer nada, o que vão pensar de mim? Pensem o que quiserem. Podem pensar que nós somos bobos, que nós não sabemos reagir, e vai por aí afora. Mas acontece que somos cristãos. Cristão é aquele que segue Jesus, o Cristo, ou seja, o enviado de Deus, o Messias, o Redentor. Então, cristão é o que segue os ensinos de Jesus, o Cristo. Quais são esses ensinos? Todos eles baseiam-se no pilar do amar ao próximo como a si mesmo, perdoar as ofensas e fazer ao outro somente o que desejamos que ele nos faça. Bem, está implícito nisso que o duelo, que o ter que fazer alguma coisa, o ficar se preocupando com o julgamento que os outros vão tecer sobre nós, usar esse esforço da vingança, do tirar ou tomar satisfações com o outro, tudo isso estava à contramão dos ensinos do Cristo que dizemos seguir. E temos novamente que lembrar que nós, espíritas, ou seja, nós que somos adeptos do espiritismo ou doutrina espírita, somos também cristãos, porque o espiritismo tem por base os ensinos morais de Jesus. Por isso, Francisco Xavier, nesse seu texto, né, dado lá na cidade de Bordeaux, em 1861, não, já está tempo tão longínquo de nós, ele diz aqui, olha, se você está esclarecido pelo Evangelho, se você de fato entendeu os ensinos morais de Jesus, não reagir, não pedir satisfação, não querer se vingar, é exatamente cumprir o Evangelho. E por isso é agir segundo a verdadeira sabedoria, como ele coloca no texto. E muitas vezes nós nos sentimos ofendidos por uma palavra que não é dada com nenhuma intenção de nos atingir. Nós nos sentimos ofendidos, às vezes, por pequenas coisas, e coisas que não são para nos atingir. É o problema do orgulho. O orgulho tudo transforma. E aquela pequenina coisa, aquela palavra que nos foi dita sem nenhuma segunda intenção, o orgulho transforma de uma tal maneira que parece que fomos, então, atingidos lá no profundo da nossa alma. Calma, temos que tomar cuidado com isso, porque o orgulho nos faz responder de forma áspera. E isso é que pode levar a situações mais agravantes. E no caso do duelo, nós temos a problemática de que alguém vai morrer. E aquele que vence o duelo perante a lei divina é considerado um assassino. Mas a vida pertence a Deus, não nos pertence. Então, cuidado, tenhamos calma. Na sequência, Francisco Xavier vai nos dizer: certamente, aquele que ofendeu deve uma reparação.
Mas não é muito mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo seus erros, do que expor a vida daquele que tem direito de queixar-se? Quanto ao ofendido, convenho que pode, às vezes, sentir-se gravemente atingido, seja na sua própria pessoa, seja em relação aos que lhe são caros. Não é somente o amor próprio que está em causa. O coração foi magoado e ele sofre. Mas, além de ser estúpido, julgar a vida contra um miserável capaz de infâmias, mesmo que mate a este, por acaso a afronta não subsiste, seja qual for? O sangue derramado não provocará maior alarde sobre um fato que, se falso, deve desaparecer por si mesmo. Esse verdadeiro deve ocultar-se no silêncio. Só restaria, pois, a satisfação da vingança praticada, triste satisfação, que, frequentemente, já nesta vida, deixa causticantes remorsos. E se for o ofendido quem sucumbe, onde está a reparação? Essas palavras do Espírito Francisco Xavier nos fazem lembrar, certa vez, no centro espírita, na evangelização com as crianças, estávamos lidando com adolescentes e dois deles começaram a brigar. Quando nós paramos a atividade, os separamos e perguntamos o que tinha acontecido, um deles nos disse: não, eu bati nele porque ele xingou a minha mãe. Eu olhei para ele e perguntei: tá, mas o que ele falou da sua mãe é verdade? E ele imediatamente respondeu: claro que não, tio. Minha mãe não é o que ele falou. Ora, então você precisa aprender a colocar em prática um antigo ditado popular, um ensino bem popular, que é o seguinte: tem muitas coisas, ainda mais quando não são verdadeiras, que nós temos que aprender a ouvir por um ouvido e deixar sair pelo outro. Ou seja, não armazenar aqui na memória. Porque se o que ele falou da sua mãe não é verdadeiro, não tem nada a ver, ué, por que você ficou aí todo nervoso e partiu logo para a agressão? Mostre-se superior, dizendo: tudo bem, você pode falar o quanto você quiser da minha mãe ou de qualquer familiar meu. Isso não me atinge, porque eu sei que isso não é verdade. Claro, você vai se sentir magoado, é natural, né? Mas é um sofrimento bom se você souber lidar com ele. E partir para a agressão, para a ameaça, para a vingança, eu pego você depois lá fora, você vai se ver comigo, e assim por diante, nada resolve. Aliás, complica tudo. E se nisso você se der mal? Já pensou? Porque isso acontece, né? Nós achamos que nesse nosso esforço nós vamos vingar a nossa honra, ou seja lá de quem for, mas somos nós que podemos nos dar mal. Nós é que podemos morrer. E como ele pergunta aqui no final, e nesse caso, onde ficou a reparação? E mesmo que se mate o outro, que se acabe com o outro, aquele acontecimento que gerou isso vai continuar na sua memória. Nada estará superado. E como a vida continua depois da morte, nós podemos ter arrumado um feroz inimigo espiritual. Portanto, o ferido, ele não tem nada a ver. Não é esse o caminho, mas sim o perdão das ofensas, o retribuir o mal com o bem, que são os ensinos trazidos pelo nosso Mestre Jesus e que ele tão bem
exemplificou. Esse, portanto, deve ser nosso caminho aqui na Terra. Nós vamos continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo semana que vem, na próxima edição do nosso programa, fazendo essas úteis reflexões para o nosso viver. Mas agora nós vamos então passar para a obra O Espírito do Cristianismo, ela aí na tela e também aqui ao vivo. Aqui está o livro do nosso Caibar Schutel, esse nosso querido companheiro do movimento espírita, que, aliás, tanto marcou o movimento e a divulgação do espiritismo entre o final do século XIX e o início do século XX, lá na cidade de Matão, no estado de São Paulo. Você nunca ouviu falar dessa cidade? Bem, já deve ter ouvido falar de Araraquara, que é uma cidade bem maior. Matão está ali nas proximidades, está ali naquela região. Pois bem, dessa obra, O Espírito do Cristianismo, hoje nós vamos estudar o capítulo A Simplicidade de Espírito. E, como sempre, Caibar Schutel inicia o capítulo trazendo uma passagem do Evangelho. Desta feita, do Evangelho de Lucas, no seu capítulo 18, versículos 15 a 17. Está aí na tela, vamos fazer então a leitura. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam aos que as traziam. Mas Jesus, chamando-as para junto de si, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, pois dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira alguma entrará nele. Aqui, antes de fazermos o comentário, só lembrando que, dependendo da tradução do Novo Testamento, pode estar escrito: deixai vir a mim as criancinhas, ou deixai vir a mim os pequeninos. Ou como está nessa tradução utilizada por Caibar Schutel, deixai vir a mim os meninos. E que o reino dos céus, ou o reino de Deus, deve ser conquistado como se fôssemos uma criança, ou naquele estado natural da criança. Mas Caibar Schutel vai nos explicar isso. Então, nós vamos passar a palavra a ele no capítulo 29 do livro O Espírito do Cristianismo. O texto é relativamente curto e, portanto, nós vamos fazer a leitura dele e, na sequência, os nossos próprios comentários. Então, passando a palavra a Caibar Schutel, ele nos diz: Deus criou os espíritos simples e ignorantes. E lhes concedeu os meios de progresso e perfeição. É preciso que haja ignorância para que haja aperfeiçoamento, de cujo trabalho vem o mérito de cada um. E o aperfeiçoamento não se faz sem simplicidade. Os espíritos simples são, por isso, bem-aventurados. As bem-aventuranças são as remunerações da simplicidade. Os vaidosos, os arrogantes, não podem ter simplicidade, sendo por isso condenados por suas ideias pré-concebidas. Ou antes, como personificação da simplicidade. Elas são, quando em sua inocência, a representação da simplicidade de espírito. Sabem que não sabem e se esforçam para saber, perguntando, inquirindo aqui e ali. Não têm opinião pré-concebida, nem se arrogam títulos de mestres e doutores. Costumam respeitar as convicções e, quando estas lhes parecem disparatadas, indagam os motivos e procuram tirar deduções
as que lhe pareçam justas. A simplicidade de espírito é uma das grandes prerrogativas indispensável à aquisição do reino de Deus. Porque os escribas, os fariseus, os doutores da lei, os religiosos de então, repeliram a doutrina de Jesus, chegando ao ponto de pedir a morte do Filho de Deus? Porque, sem nenhuma simplicidade de espírito, vaidosos dos seus conhecimentos, orgulhosos do seu saber, não percebiam a ignorância em que se achavam das coisas divinas e se julgavam possuidores de toda a verdade. Jesus, abençoando as crianças e acariciando-as, mostrou que mais vale ser ignorante e simples do que presumir-se de sábio sem simplicidade. E assim como um odre velho não pode suportar um vinho novo, por estar impregnado do velho licor, também é preciso que o homem se torne simples, isto é, ponha de lado as crenças avoengas que recebeu por herança para analisar, sem preconceito, o cristianismo que a ninguém veio impor aos seus preceitos, mas apresentar-se a todos como a única doutrina capaz de nos dar a perfeição, se a estudarmos e a compreendermos em espírito e verdade. Nas passagens acima, de Lucas, mas também de Marcos, Jesus faz também uma ligeira alusão à reencarnação, como um dos meios de nos desembaraçarmos das ideias pré-concebidas desde a infância e nos tornarmos aptos para a boa recepção da verdade, consubstanciada nos princípios redentores do cristianismo. De modo que aquele que não recebe o reino de Deus como um menino, de maneira alguma entrará nele. Aquele que não receber o reino de Deus com simplicidade, humildade e boa vontade de se aproximar de Deus, não entrará nele. Bem, essas são as palavras de Caibar Schutel, dando explicação a esta passagem do Evangelho, quando as pessoas, se aproximando de Jesus, estavam trazendo as crianças para que o Mestre as abençoasse. Os discípulos diretos, Pedro, João, Tiago, André, etc., acharam por bem afastar as crianças e pedir que os pais, avós, enfim, não trouxessem as crianças até Jesus, porque isso iria atrapalhar o mestre. Bem, Jesus observou o que estava acontecendo, interrompeu os discípulos e disse: deixai vir a mim os meninos, ou deixai vir a mim as criancinhas. E ao abençoá-las, aproveitou para dar uma lição muito profunda. Ninguém conseguirá conquistar o reino de Deus se não se fizer como uma criança. Jesus não estava se referindo a uma questão biológica, ou seja, que nós precisamos voltar a ser crianças, no sentido físico do corpo. Não era isso. Ele, na verdade, utilizou as crianças para simbolizar a simplicidade e a humildade. Então, trocando as palavras, ninguém entrará no reino de Deus, ninguém conquistará o reino de Deus se não se fizer simples e humilde. E as crianças, normalmente, nos trazem essa pureza, essa simplicidade que nos toca. Vão ainda aprender as coisas nesta encarnação, porque nós adultos, nós já temos conceitos, preconceitos, e vai por aí afora, e muitas vezes
nos perdemos por causa disso, como os fariseus e os escribas se perderam na época de Jesus. Porque eles se consideravam os guardiães da lei mosaica, eles se consideravam os guardiões da palavra divina, e Jesus os chamava de hipócritas. Porque, na verdade, a nível espiritual, celestial, eles muito pouco conheciam. E se voltaram contra Jesus, porque Jesus justamente estava mostrando isso. O orgulho dos fariseus não permitiu aceitar o novo mestre, aquele que de fato era o enviado de Deus, o Messias que era tão aguardado. Pois bem, com essa visão, nós entendemos que precisamos nos trabalhar para sermos mais humildes, mais simples, mais puros, colocando o amor ao próximo à frente de tudo. É isso que precisamos fazer, porque estaremos aqui na Terra promovendo o bem. E promovendo o bem, seremos verdadeiros discípulos de Jesus. Estaremos trabalhando para a disseminação do Evangelho, não como mais um conhecimento, mas o Evangelho sentido, o Evangelho vivido plenamente no amor. Esse tem que ser o nosso trabalho, no dia a dia. Não é apenas lá na instituição espírita ou no grupo de estudo online, não. A aplicação do Evangelho em espírito e verdade deve acontecer sempre, em todas as circunstâncias, e sem nos importarmos com o que os outros pensarão de nós ou falarão de nós. Diante do mal, fazer o bem. Diante da calúnia, perdoar. E assim por diante. O cristão tem que se esforçar para viver o Evangelho. Assim, conseguiremos conquistar o reino de Deus. Ou seja, no depois da morte, retornando ao mundo espiritual, não teremos por que sofrer, mas seremos recebidos com muita alegria por aqueles que nos amam, que nos aguardam o retorno, porque sairemos deste mundo como vencedores do mesmo. E vencer o mundo significa vencer a nós mesmos, ou seja, vencer as nossas imperfeições morais, os nossos vícios, nos moralizarmos e espiritualizarmos. Não é fácil, mas ninguém disse que seja impossível. Jesus falou que nós podemos fazer coisas ainda mais extraordinárias do que ele fez, porque também somos filhos de Deus, também temos o mesmo potencial e chegaremos à mesma perfeição que ele chegou. Portanto, acionemos o querer ou a força de vontade, e assim nós conseguiremos, com certeza, não apenas nos melhorarmos, mas melhorarmos o mundo, esta humanidade em que estamos inseridos e da qual somos uma peça muito importante, porque fazemos parte da sociedade humana. Eis então o entendimento que o Espiritismo nos dá dessa passagem do Evangelho, do deixai vir a mim os meninos, ou deixai vir a mim os pequeninos. Não esqueçamos, humildade e simplicidade sempre, para podermos alcançar a felicidade depois da morte, no retorno ao mundo espiritual. Vamos devolver aqui a nossa apresentação de slides aqui para a tela. Então, tudo isso foi baseado nessa passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos 15 a 17. E você já fica com o convite para estar conosco semana que vem, para continuarmos estes estudos baseados no livro
O Espírito do Cristianismo, de Kaibar Schutel. Mas agora, nós vamos passar à terceira parte do programa, que o nosso programa é dinâmico. Nós fazemos blocos de aproximadamente 15 minutos e vamos alterando, modificando as abordagens. Então, nós tivemos o primeiro bloco, ou o primeiro quadro, com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o segundo bloco, com o estudo do livro O Espírito do Cristianismo, e nesse terceiro bloco, nós trazemos, então, o benfeitor espiritual Emmanuel e o nosso querido médium Chico Xavier. Porque o terceiro bloco, ele é dedicado, e isso desde quando inauguramos o programa, ele é dedicado a estudar a vida e a obra de Paulo de Tarso, esse grande apóstolo do primeiro século do cristianismo. E nós estamos estudando as cartas de Paulo. E para estudar as cartas de Paulo, nós estamos trazendo os comentários realizados pelo Espírito Emmanuel através do médium Chico Xavier. Hoje, nós vamos ter da carta aos Romanos, nós estamos desdobrando essa carta, o seu versículo 22. É esse que está na tela. A fé esclarecida que tens, guarda para ti diante de Deus. Então, Paulo escrevendo à comunidade cristã da cidade de Roma, falando para guardarmos a fé esclarecida. Emmanuel faz o comentário desse versículo. Esse comentário ele está publicado no livro Caminho, Verdade e Vida, publicação da Federação Espírita Brasileira, e compõe o capítulo 14 dessa obra. Aliás, se você ainda não leu essa obra Caminho, Verdade e Vida, não perca mais tempo. Depois do nosso programa, vá pegar esse livro ou providencie o livro Caminho, Verdade e Vida, que abre a série de livros de comentários de Emmanuel acerca do Evangelho, né? Incluindo as cartas de Paulo de Tarso. Muito bem, vamos ver então agora o entendimento do nosso Emmanuel a respeito desse versículo. A fé esclarecida que tens, guarda para diante de Deus. Vamos então aqui fazer a leitura do texto de Emmanuel, que ele intitulou Em Ti Mesmo. Das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma, o que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancorador. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo, diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidades dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo?
faze-o retamente. Porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Belíssimas essas palavras de Emmanuel, comentando para nós o versículo 22 do capítulo 14 da Carta aos Romanos. Emmanuel está aqui nos lembrando que precisamos confiar em nós. Por quê? Porque Deus confia em nós. Porque Deus sabe do nosso potencial. E Deus confia a cada um de nós, que somos os seus filhos, tarefas específicas quando nos encontramos aqui encarnados. E não nos abandona. Está sempre conosco e tudo providencia. Mas Deus, como bom Pai, não faz as coisas no nosso lugar. Ele nos orienta, nos dá o poder para podermos realizar. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Por isso, se Deus dispensa as coisas, ele não faz no nosso lugar. Por isso que a evolução, o progresso, não dá saltos. Ele anda conforme nós andamos, conforme nós fazemos esse progresso ser realizado. A lei divina é de evolução, mas a marcha da evolução, uma marcha mais lenta, uma marcha mais rápida, aí depende de nós. Está ao sabor do uso que fazemos do livre-arbítrio e como assumimos as responsabilidades pelas nossas escolhas, pela semeadura que estamos realizando. Claro que nós, como nos lembra aqui Emmanuel, nós devemos não apenas confiar em Deus, mas devemos também, claro, ter no nosso círculo de amizade, isso incluindo família, amigos, enfim, claro que nós vamos ter aquelas pessoas em quem vamos também depositar confiança. Mas não podemos viver apenas confiando em Deus e neste e naquele. Precisamos confiar em nós mesmos. Por isso, Paulo, na sua carta aos Romanos, nos diz: a fé esclarecida que tens, guarda-a para ti diante de Deus. Chama-nos a atenção ele fala aqui de fé esclarecida. E Paulo tem razão, porque existe a fé cega. O Espiritismo nos diz que fé verdadeira, somente é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Por isso, o Espiritismo nos leva a ter uma fé raciocinada. Não é uma fé mística, é fé raciocinada. Fé que se baseia na observação dos fatos e na explicação dos mesmos, remontando as causas. E trazendo para nós Leon Denis, esse grande apóstolo do Espiritismo, quando ele nos lembra no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que precisamos acionar o querer, a força de vontade. Mas é claro que só conseguimos fazer isso se confiarmos em nós mesmos, se acreditarmos em nós mesmos. E não há por que não acreditar, porque somos filhos de Deus. E quando Deus nos cria, ele já nos cria com todo o potencial divino, espiritual, para desenvolvermos. Tudo em nós está em potência, em germe, desde o ato da criação. E vamos desenvolvendo pouco a pouco. Tanto que nesta encarnação nós já trazemos ideias inatas e tendências de caráter, porque estamos nesse processo evolutivo, tanto intelectual quanto moral. Confiemos em nós.
Confiemos na nossa capacidade de aprender e capacidade de fazer. E tudo ficará bem melhor na nossa vida e poderemos receber mais diretamente o concurso dos bons espíritos, dos que nos amam e cumprem a missão divina de nos proteger, de nos orientar. Mas, sempre lembrando, nem Deus, nem Jesus, nem os bons espíritos vão fazer por nós. Eles aguardam que façamos a nossa parte, que nos movimentemos. A realização é nossa. E de acordo com o que fizermos, será como receberemos. Por isso, Jesus nos disse: a cada um será dado segundo as suas obras. E Emmanuel, num outro texto, ele coloca mais uma palavra nesse dizer do Cristo: a cada um sempre será dado segundo as suas obras. Não fiquemos esperando que as dádivas divinas caiam do céu sobre nós, que as coisas venham a acontecer através de terceiros. Somos os construtores de nós mesmos. Tenhamos confiança que nunca somos abandonados. Pelo contrário, sempre amparados. Mas que precisamos fazer, portanto, a nossa parte. Essa é a visão de Emmanuel e do Espiritismo sobre esta fala de Paulo de Tarso. A fé esclarecida que tens, guarda-a para ti diante de Deus. Meditemos com profundidade. Semana que vem, na próxima edição do nosso programa, possamos, então, continuar este estudo da carta de Paulo de Tarso aos Romanos, trazendo mais um versículo com mais um comentário do benfeitor espiritual Emmanuel, através do médium Chico Xavier. Agora, está na hora da nossa dica literária espírita. Aí está na tela a capa do livro Caminho Espírita, obra ditada pelo Espírito Emmanuel através do Chico Xavier. Caminho Espírita é publicação do IDE, Instituto de Difusão Espírita, que tem a sua sede em Araras, no estado de São Paulo. Essa obra traz mensagens muito oportunas, edificantes e profundas de Emmanuel nas suas abordagens, unindo o Evangelho com o Espiritismo e o Espiritismo com o Evangelho. Então, essa é a dica literária espírita de hoje, é a nossa recomendação para que você, então, faça a leitura dessa excelente obra, Caminho Espírita. Bem, está na hora de iniciarmos o quarto bloco e último do nosso programa, onde trazemos ele que está aí na tela, escrevendo, estudando, rodeado de livros, nosso querido José Herculano Pires, verdadeiro baluarte, verdadeiro pedestal do espiritismo em terras brasileiras. Herculano Pires deixou suas marcas, seu verbo inflamado, seu conhecimento profundo, sua grande defesa do espiritismo e seus princípios. Herculano Pires foi jornalista, filósofo, professor universitário, palestrante, radialista, mais de 40 obras escritas por ele, traduziu boa parte das obras de Allan Kardec e revisou a tradução de toda a coleção da Revista Espírita. E entre as suas inúmeras atuações, ele teve durante quase 4 anos o programa No Limiar do Amanhã. Era um programa radiofônico, ou seja, um programa de rádio,
é um programa espírita que ele coordenava. Esse programa foi ao ar de 1970 a 1974 pela Rádio Mulher de São Paulo, capital. Nesse programa, Herculano Pires, ele encerrava a edição sempre comentando uma passagem do Evangelho. E fazia isso espontaneamente, porque o Evangelho era aberto, como ele mesmo proclamava, ao acaso. E caía lá o tema e ele, então, discorria sobre o mesmo. Então, essas palavras de Herculano Pires sobre as lições do Evangelho é o que trazemos aqui no quarto e último bloco do nosso programa. E estamos conseguindo fazer isso graças à editora Paideia e à Fundação Herculano Pires, que resgataram esses áudios e os transcreveram e publicaram o livro O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, que está aí na tela, para que você possa depois adquirir e fazer a leitura. Mas aqui, semanalmente, nós trazemos um áudio, um comentário de Herculano Pires acerca, então, do Evangelho. Vamos passar a palavra a ele. Vamos ouvir a voz vibrante e marcante de Herculano Pires comentando, à luz do Espiritismo, mais uma passagem do Evangelho. O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. Ao acaso, encontramos o seguinte: Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu para sermos santos e sem defeito perante Ele, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por Jesus Cristo para si mesmo, conforme o beneplácito de sua vontade. Este pequeno trecho da carta de Paulo aos Efésios faz parte daqueles apontamentos da Escritura que deram motivo ao dogma da predestinação que encontramos no calvinismo. Calvino entendeu que textos como este de Paulo mostravam que existem aqueles que estão predestinados à salvação em Cristo. E, consequentemente, aqueles outros que não estão predestinados e não têm capacidade para se integrar no cristianismo. Esta situação criou uma posição bastante estranha para a interpretação dos evangelhos. Na verdade, Paulo não queria dizer isto. Paulo, ao escrever isto, mostrou apenas o seguinte: que antes da fundação do mundo, quer dizer, antes da criação da terra, Jesus já preparava no plano espiritual a humanidade que devia povoá-la. E servia-se naturalmente dos espíritos mais adiantados desta humanidade, daqueles espíritos que viriam encarnar na Terra numa posição melhor para auxiliarem o desenvolvimento do planeta. Estes espíritos foram então escolhidos por Jesus para tomarem, por assim dizer, o encargo de se manterem fiéis a Ele, porque Ele, Jesus, de acordo com as suas próprias palavras no Evangelho, e de acordo com esta interpretação de Paulo, e de acordo com aquilo que o Espiritismo admite, Ele, Jesus, foi o Criador da Terra. Assim sendo, este trecho não quer dizer que existe uma predestinação determinada por Deus por um motivo qualquer, no sentido de privilégio. O que existe é a condição espiritual das criaturas que foram escolhidas por Jesus para secundarem o seu trabalho de espiritualização da humanidade terrena. Palavra de José Herculano Pires, fazendo o encerramento do nosso programa, uma palavra muito
clara, incisiva, forte, com base no Espiritismo, mostrando o significado das passagens do Evangelho, lá do Novo Testamento, que era aberto ao acaso no estúdio para fazer o encerramento do programa No Limiar do Amanhã. Bem, chegamos ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando que ele vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, em transmissão da web rádio Cristo Consolador, através do Facebook e também do YouTube. Você pode assistir o nosso programa depois, em qualquer dia e horário, acessando o YouTube. E nele, basta lá na busca digitar Web Rádio Cristo Consolador. Ou você pode digitar também Orientação Espírita. Porque nesses dois canais, os vídeos do nosso programa, eles ficam, então, disponibilizados e você pode, então, assisti-lo a qualquer hora, a qualquer tempo. Muito obrigado pela sua companhia, que Jesus nos abençoe, que tenhamos paz e boas realizações para um excelente ano que temos agora pela frente. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até semana que vem em mais um O Evangelho em Espírito e Verdade.